Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração profunda, onde a gente vai desvendar a incrível e totalmente verdadeira história de Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. É sempre fascinante parar e entender como as grandes figuras históricas literalmente moldaram o mundo em que a gente vive hoje, né? O material que vamos trinchar hoje traz uma visão super estruturada e até íntima dos sacrifícios que pavimentaram o caminho da independência do nosso país. Vamos nessa? Imagina a cena. Há mais de 200 anos, numa fazenda lá no interior de Minas Gerais, uma mãe, Dona Antônia, vivia repetindo essa pergunta simples para o marido. Domingos, cadê o Joaquim? O menino simplesmente não parava quieto. E olha, essa inquietação toda, desde muito cedo, já era o primeiro grande sinal da mente brilhante que estava se formando. Parte 1. O menino que fazia de tudo. Uma mente inquieta em uma fazenda de Minas Gerais. E essa inquietação não era pouca coisa não, viu? O Joaquim colocava a mão na massa mesmo. Ele ferrava cavalos, ajudava o carpinteiro da fazenda e ainda arrumava tempo para devorar os livros que o padrinho trazia. Ele era aquele clássico cara que aprendia fazendo, sabe? Seja nas tarefas mais pesadas do dia a dia ou lidrando lado a lado com os trabalhadores escravizados na mineração, ele estava sempre absorvendo conhecimento e ganhando o respeito de todo mundo ao redor, pelo esforço puro e simples. Só que a vida dele não foi nada fácil. Teve um arco bem trágico, mas ao mesmo tempo super inspirador. Pensa só nas pancadas. Ele perdeu a mãe com apenas 9 anos, aos 15 perdeu o pai, aí aos 20 anos ele resolve defender um homem escravizado das agressões de um patrão lá em Minas Novas. E por causa disso acaba perdendo todos os seus bens e a sua tropa de animais. Cada uma dessas perdas foi forjando um senso de justiça que era inabalável. Algo que, lá na frente, aos 40 anos, culminaria no seu maior sacrifício. Parte 2. Tornando-se Tiradentes. Como Joaquim virou, de fato, o Tiradentes. Naquela época, o ensino superior era praticamente focado em formar padres, mas ele se recusou a seguir esse caminho. Então o que ele fez? Tomou as rédeas da própria educação. Começou a frequentar a casa do padrinho, que era médico, passou a observar os profissionais locais, comprou livros de medicina e começou a praticar ali mesmo na fazenda. Não demorou quase nada e ele já estava curando o pessoal tão bem quanto os caras mais experientes. E foi aí que o apelido pegou. Ele arrancou um dente super dolorido de um trabalhador, com muita técnica e muito cuidado, e virou o Tiradentes. Mas seria um erro achar que ele era só um dentista talentoso. O próprio pai descrevia ele perfeitamente como a alma da fazenda. Ele praticamente virou um pai para os irmãos mais novos. Dominava 1000 ofícios diferentes e tinha um coração gigante. Ele fazia questão absoluta de proteger os trabalhadores escravizados da família, garantindo que eles nunca fossem castigados e cuidando deles com um senso de proteção enorme. Parte 3. Testemunhando a opressão. A transição de caixeiro viajante a militar. Depois das perdas iniciais, ele precisou viajar de um lado para o outro pelo país para se sustentar. E viajando tanto, a dura realidade do domínio português ficou simplesmente inegável. Era um contraste absurdo. De um lado, uma terra incrivelmente rica, lotada de gente inteligente e trabalhadora, que tinha plenas condições de se virar sozinha. Do outro, um governo português sufocando todo mundo com impostos altíssimos e, pior ainda, bloqueando qualquer tentativa de desenvolver uma indústria local. O mais fascinante é entender como isso batia nele. Para o Tiradentes, essa situação macro do país era igualzinha à dor visceral que ele presenciou lá na juventude. Ele olhava para o povo mineiro e via a mesmíssima cena. O Brasil era o homem agredido sendo martirizado, e o governo português era um mestre cruel. A vontade de intervir, a urgência de defender os mais fracos, era exatamente a mesma. Parte 4. A Inconfidência Mineira. O momento de organizar a luta pela independência. Com toda essa indignação acumulada, o que ele fez? Usou aquela experiência absurda de ter cruzado o país inteiro para transformar o que era só uma revolta numa força unificada. Ele sabia conversar com absolutamente qualquer um. Então ele foi lá e reuniu militares, advogados, padres, empresários, tudo sob um argumento claríssimo e impossível de ignorar. A nossa terra é farpa, o povo precisa governar a si mesmo e a gente tem que se livrar desse sufocamento. Mas é claro que o Império não ia cruzar os braços, né? Eles contra-atacaram. E foi rápido e pesado. A conspiração acabou sendo descoberta pelo governo e todo mundo envolvido foi preso na mesma hora. E é aí que a gente chega no ponto mais crítico, no grande clímax dessa história toda. Parte 5. Martírio e legado. Assumindo a culpa por uma nação.
Como é que o líder moral de um grupo reage quando a derrota bate na porta e a vida dos amigos está por um fio? Olha, ele se recusou a recuar 1 milímetro sequer, não tentou jogar a culpa nos outros, com a exata mesma coragem que ele tinha lá atrás na fazenda, ele olhou nos olhos dos juízes, falou a verdade sem meias palavras, explicou por que a revolta era justa e assumiu toda, literalmente toda, a responsabilidade da conspiração para proteger seus companheiros. E a execução dele não foi um ponto final, muito pelo contrário, foi uma faísca gigantesca. O choque da condenação fez com que o governo português, morrendo de medo de mais revoltas, recuasse um pouco e tratasse a colônia de um jeito levemente mais humano. Mas o principal, a semente da liberdade estava plantada. O povo acordou de vez para a necessidade de lutar até conseguir a independência total do Brasil. Parte 6. Rostos da Rebelião. O elenco histórico que cercou todo esse movimento. A gente sabe que revolução nenhuma acontece por causa de uma pessoa só. A Inconfidência Mineira foi um baita jogo de xadrez. Você tinha gente como a rainha Dona Maria I ditando as regras lá da Europa, mentes criativas e intelectuais como Bárbara Heliodora e Cláudio Manuel da Costa sonhando com um país livre, e infelizmente até os grandes traidores como Joaquim Silvério dos Reis. É literalmente um retrato de lealdades e traições testadas num nível de pressão absurdo. Tirando a grande lição de todo esse material, a gente percebe uma coisa muito clara. A independência no papel, aquela que a gente alcançou depois, não é o destino final. Liberdade é prática diária. Exige ralar muito, desenvolver a indústria, a agricultura, melhorar o comércio e, acima de qualquer coisa, valorizar de verdade a nossa própria gente. E para fechar essa nossa análise de hoje, é impossível não fazer uma ponte com o nosso presente. Pensa o seguinte: se um único homem conseguiu olhar para a dor de um país inteiro, enxergando a dor de uma única pessoa oprimida, qual é o nosso papel agora? Como a gente continua esse trabalho? É uma pergunta forte para se levar para o resto do dia. Afinal, construir um país é uma obra que nunca termina. Valeu por acompanhar e até a próxima.